Meu Deus, eu morri? Meu Deus, eu morri? Isso tá mesmo acontecendo? O que é isso? Onde eu vim parar? Isso é o inferno? Onde estou? Por que está tão escuro? Deus, me ajuda! Vocês já eram nossos lá fora. Só faltava a morte trazer vocês pra cá. Você está vivo, mas há uma eternidade te esperando. E a pergunta que ninguém quer ouvir ecoa agora. Se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Respire fundo, feche os olhos por um instante. Imagine que agora mesmo o seu coração para, seu corpo desaba no chão. Você sente o sangue se esvaziando, a consciência se apagando e de repente você se vê em pé, fora do corpo. Você morreu. Não há mais batimentos, não há mais ar nos pulmões, não há mais tempo. Agora só existe uma coisa: o destino eterno da sua alma. E enquanto você tenta entender o que está acontecendo, uma força invisível começa a puxar você para baixo. Não há luz, não há paz, não há anjos, só um vácuo escuro e um som abafado vindo das profundezas. Gritos, lamentos, choro, ranger de dentes. A alma tenta resistir, mas é em vão. A condenação já foi selada. Você ouve o veredito ecoando na eternidade. Aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno. Mateus 25:41. Você rejeitou o evangelho, brincou com o pecado, fez pouco caso do sangue de Jesus e agora está indo direto para onde você nunca acreditou que iria, o inferno. Enquanto é puxado, você começa a ver vultos no escuro. São demônios, criaturas deformadas com olhos em brasa, dentes como espadas e garras ensanguentadas. Eles sorriem, eles zombam, eles te esperavam. Você era o próximo da fila e assim você atravessa a fronteira do invisível. O abismo se abre, as chamas rugem como um animal faminto e a alma entra na câmara da condenação, o inferno, o lugar onde Deus não está. Ali, o tempo deixa de existir. Ali, cada segundo é dor, cada respiração é um grito, cada memória é uma tortura. Você começa a se lembrar de tudo, cada vez que ouviu sobre Jesus e ignorou, cada vez que sentiu o Espírito Santo e resistiu, cada culto que abandonou, cada pregação que zombou, cada pecado escondido que nunca quis deixar. Você grita, mas ninguém responde. Você clama, mas não há mais chance. Você chegou tarde demais. A alma sente sede, mas não há água. O fogo consome, mas não destrói. A dor corrói, mas não mata. E você vê outras almas, homens e mulheres, jovens e idosos, ricos, famosos, desconhecidos, todos queimando, todos gritando, todos arrependidos. Mas o arrependimento no inferno não tem valor. Você vê uma mulher, ela está de joelhos com as mãos na cabeça, gritando sem parar. Eu só queria mais um dia, eu ia mudar, eu ia largar aquele pecado, eu ia pedir perdão. Mas agora é tarde. Um homem arranca os cabelos em chamas, dizendo: eu pregava, eu cantava, mas meu coração era sujo. Eu vivia de aparência, eu estava em cima do altar, mas meu nome nunca esteve no livro da vida. E nesse momento, você entende. O inferno não está cheio de gente que não ouviu falar de Deus. Está cheio de gente que ouviu, mas escolheu viver como se ele não existisse. Você começa a ouvir o barulho das correntes. Demônios arrastam almas de um lado para o outro. Alguns gritam: maldito seja o dia que nasci. Outros batem no próprio peito: por que eu não me arrependi quando tive chance? E lá no meio, você reconhece rostos. Pessoas que você conhecia. Pessoas que você seguia nas redes sociais. Pessoas famosas. Artistas, cantores, jogadores. Aqueles que o mundo aplaudia, agora estão debaixo de fogo. Rostos queimados, corpos retorcidos, almas eternamente presas. Você vê uma mulher gritando: eu vendi meu corpo por curtidas. Exibi minha nudez como se fosse liberdade.
Agora sou presa de demônios de lascívia e vergonha. Você vê um pastor, sim, um pastor, com as vestes rasgadas e olhos escuros. Ele grita: eu pregava sobre amor, mas escondia meu pecado. Eu fazia milagres, mas vivia no adultério. Eu falei de céu, mas nunca temi o inferno. E tudo o que você consegue pensar é: eu também tive chance, mas agora acabou. De repente, o fogo aumenta. As trevas se tornam ainda mais densas. Você sente algo queimando dentro da alma. Não é apenas dor física. É a dor de estar eternamente separado de Deus. E aí, você acorda. Você ainda está vivo. Ainda respira. Ainda há uma chance. Mas até quando? O inferno está preparado. Os demônios estão atentos. As almas continuam caindo. E o tempo está acabando. Você está ouvindo o chamado. A pergunta volta com mais força. Se você morresse agora, para onde iria a sua alma? Você é nosso, para sempre. Você ainda respira, mas há uma guerra por sua alma. Uma guerra invisível, mas brutal. O céu te chama, mas o inferno te deseja. E muitos estão correndo para ele com as próprias pernas. Sabe por quê? Porque o pecado já não assusta mais. A maldade se tornou normal. E a consciência foi cauterizada. A verdade virou intolerância. A santidade virou fanatismo. E o erro virou liberdade. Mas o inferno não mudou. Ele continua esperando, de braços abertos como uma boca faminta. E ele engole quem vive como se Deus fosse cego. Olhe ao redor. As redes sociais estão cheias de corpos, mas vazias de alma. Mulheres se expondo para seguidores, vestidas de sensualidade, tomadas por espíritos de lascívia, prostituição e vaidade. Elas dizem: eu sou livre, mas são prisioneiras, escravas da imagem, do ego, do aplauso, com a alma marcada para o fogo. Homens entregues à masturbação, pornografia, adultério mental, arrastados por demônios de imoralidade sexual, vivendo em segredo, cultuando telas, destruindo casamentos, famílias, ministérios. E se acham espertos, mas o inferno já colocou suas algemas. Adolescentes brincando com rituais, invocando entidades, usando símbolos demoníacos como moda, fazendo desafios de bruxaria como entretenimento, e cada palavra que pronunciam, cada brincadeira que fazem, entrega um pedaço da alma. E o diabo ri, porque sabe que já os tem nas mãos. Você acha que é só superstição? Deus está vendo, e está escrito: não se achará entre ti quem consulte os mortos, quem faça encantamentos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, 10-12. E aos assassinos, sangue derramado por prazer, por raiva, por poder, crianças mortas por dentro do ventre, em clínicas frias, milhões de bebês jogados no lixo como se fossem nada. E Deus ouve cada grito mudo, cada alma arrancada antes da hora. E o inferno guarda lugar para cada assassino sem arrependimento. Nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. 1 João 3,15. Mas nem todos os que vão para o inferno são criminosos aos olhos da terra. Muitos são idolatrados aqui. Ricos, famosos, influentes, músicos que zombam de Deus em letras enfeitadas de batidas. Jogadores que fazem o sinal da cruz, mas adoram o dinheiro. Celebridades que promovem luxúria, orgulho e rebelião. E o povo os segue como deuses. Mas seus nomes não estão no livro da vida. E no último dia, Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Os palcos em que brilharam serão substituídos por trevas. Os aplausos que ouviram serão trocados por gritos eternos. As luzes da fama serão engolidas pelas chamas da condenação. E o pior, não foram só eles. Milhares os seguiram, se inspiraram neles, imitaram seus pecados e agora seguirão para o mesmo lugar. Você ainda acha que o inferno é exagero? Você ainda acha que Deus não se importa com coisas pequenas? A Bíblia é clara.
Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. Mentiroso, fofoca, orgulho, vaidade, morno espiritual, tudo isso condena. Sabe por quê? Porque o pecado não é apenas um erro, é uma rebelião contra o caráter santo de Deus. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. E enquanto os homens brincam de religião, demônios se alimentam de almas. Eles te observam, te estudam, te cercam com tentações. Eles sabem seus gatilhos, eles sabem onde te fazer cair. E quando conseguem, dançam, porque te puxaram um passo mais perto do fogo. Você acha que pornografia é apenas prazer? É pacto, é adoração ao Deus da carne. Você acha que música secular não influencia? Ela te reprograma, te afasta da luz, te embala para o inferno com uma melodia bonita. Você acha que todo mundo faz? Então saiba, a maioria está indo para o inferno. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7:13. Sim, muitos. Pastores que pregaram sem temor, cristãos que viveram na mentira, religiosos que não tinham o Espírito Santo, crentes que cantavam mas não obedeciam, pessoas que diziam Senhor, Senhor, mas o Senhor nunca foi o centro da vida delas. E lá no inferno, o tempo não passa, o fogo não apaga, a alma não morre, o remorso não cessa, e o pior tormento não é o fogo, é saber que você teve chance, você ouviu, você viu, você sentiu o chamado, mas preferiu o mundo, preferiu o pecado, e agora não tem mais volta. Você está ouvindo tudo isso e o coração está acelerado. É como se algo dentro de você estivesse sendo rasgado. É porque mesmo sem ver, você está no limiar de dois reinos. Um passo te leva à vida, outro passo te lança no abismo. A eternidade é real, o inferno é real. E se você ainda está aqui, é porque Deus está te dando uma chance. Talvez a última. Você não está assistindo isso por acaso. Não foi o algoritmo, não foi sorte. Foi o céu te chamando. Foi Deus gritando com amor. Volta para mim. Mas você precisa decidir. Agora. Porque o relógio da graça está quase parando. E quando os ponteiros cessarem, o juízo vai começar. Pense comigo. Quantas vezes você sentiu que estava longe de Deus? Quantas vezes você sabia que estava errado, mas continuou? Quantas vezes o Espírito Santo te constrangeu e você ignorou? Você viveu como se fosse o dono da sua vida, mas agora está claro, você nunca foi o dono de nada. A sua alma pertence a quem você serve, e se não é Jesus, é o inferno. Você quer continuar seguindo o fluxo do mundo? O mundo que exalta o pecado, o mundo que zomba da santidade, o mundo que chama o mal de bem e o bem de mal. O mundo que esfrega pornografia, vaidade, sensualidade, ego, mentira e rebelião na sua cara todos os dias. Esse mundo vai passar. Com tudo que tem dentro. Está escrito: os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra, com as obras que nela há, será queimada. Do 2 de Pedro 3:10. Você vai continuar sendo mais um crente morno, mais um que canta, mas não obedece, mais um que prega, mas vive no pecado oculto, mais um que posta versículos e ouve música que exalta o diabo, mais um que diz, Deus é amor, mas odeia o próximo, mais um que vai ouvir, apartai-vos de mim. Não dá mais para fugir. Ou você se rende, ou será destruído. Não tem terceira opção. Ou o sangue te lava, ou o fogo te consome. E Jesus está aqui, agora. Sim, o mesmo Jesus que foi desprezado, escarrado, crucificado. É o mesmo que te chama agora dizendo, filho, eu ainda te quero. Mesmo depois de tudo, ainda te quero. Mesmo você me ignorando, eu ainda te amo. Mesmo com sua sujeira, eu ainda posso te lavar. Você não está sujo demais, não está longe demais, não pecou demais.
Você ainda pode ser salvo, mas precisa abrir a boca. Precisa se arrepender. De verdade, com lágrimas, com vergonha santa, com clamor desesperado. Você precisa dizer: Senhor, me perdoa. Apaga meu nome do inferno. Escreve meu nome no livro da vida. Me lava com teu sangue. Eu renuncio o pecado. Eu renuncio o mundo. Eu renuncio minha vontade e me entrego totalmente a ti. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Sabe o que acontece quando você faz isso com sinceridade? O inferno perde mais uma alma e o céu inteiro se levanta e começa a festejar. A festa no céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15:7. O sangue de Jesus é mais forte que o seu passado. A cruz é mais poderosa que a sua vergonha. A graça é maior que a sua culpa. Mas só há salvação em Jesus. Não é na religião. Não é em imagens. Não é em santos. Não é em gurus. Não é em rituais. É em Jesus, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro que foi morto, o Leão que voltará. Ele é o caminho, o único caminho, a única porta, o único Salvador. E agora, neste momento, você tem dois caminhos diante de você: continuar vivendo como está, ou cair de joelhos e gritar: Jesus, me salva. Porque ou você se rende agora, ou vai se lembrar deste vídeo lá do inferno e vai gritar: porque eu não tomei uma decisão, porque eu não parei com aquele pecado, porque eu não me entreguei. Mas será tarde. Não brinque com o tempo da graça, não brinque com a eternidade. Se você quer entregar sua vida agora, repita comigo esta oração com sinceridade de alma. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que sem ti estou condenado. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Lava-me com teu sangue. Escreve meu nome no livro da vida. Apaga meu passado. Me transforma. Me dá um novo coração. E que a partir de hoje, eu viva somente para ti. Eu renuncio o mundo, o pecado, a carne e Satanás. E declaro: Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Amém. Se você orou essa oração com verdade, escreva agora nos comentários: eu escolhi Jesus. Eu aceito a Jesus hoje. E neste exato momento, o seu nome será escrito no livro da vida eterna. Feito isto, fique firme. Compartilhe esse vídeo com 7 pessoas que você ama, porque pode ser a última chance delas também. O inferno é real e é eterno, mas Jesus é o único que pode te salvar e Ele está te chamando agora. A decisão é sua, mas a consequência é eterna.